E você que acompanha esse canal aqui diariamente, seja bem-vindo a mais um vídeo. Vamos falar de Botafogo como nós fazemos todos os dias aqui nesse canal. Se você está aqui pela primeira vez, não conhece o canal, meu nome é Moisés Domingues. Sinta-se à vontade, já senta o dedão aí no botão de like, senta o dedão no botão de se inscrever, no sininho das notificações. E se puder compartilhar esse vídeo para chegar a mais botafoguenses, compartilhar aí nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, enfim. Vamos falar de Arthur Jorge. Você tem sentido o dedo do Arthur Jorge nesse time do Botafogo? Vamos falar sobre o dedo do Arthur Jorge. Bom, pessoal, vamos falar aí sobre Arthur Jorge. Eu tenho percebido algumas coisas que achei interessante trazer aqui para esse vídeo. Algo que eu tenho observado no time do Botafogo, jogadores que o Arthur Jorge tem potencializado, jogadores que, desde a vinda do Arthur Jorge, têm subido de produção. E eu, antes de entrar nessa questão, eu quero falar algo aqui que eu esqueci de falar no vídeo que eu postei ontem, pós-jogo, logo depois que o jogo acabou, Botafogo 2, Flamengo 0, eu fiz um vídeo pós-jogo, falei sobre muitas coisas, a atuação do time, atuações individuais, evolução do time. Esse vídeo vai estar aqui na descrição, então quando terminar esse vídeo aqui, você entra lá na descrição, então o vídeo estará lá para você assistir, só clicar no link que você assistirá o vídeo pós-jogo, caso você ainda não tenha assistido. Mas nesse vídeo que eu postei, eu esqueci de falar algo que eu tinha observado no jogo, eu não vi ninguém falar sobre isso, mas é algo que eu percebi, a forma que o Botafogo se comportou no jogo contra o Flamengo foi diferente das outras partidas, pelo menos eu enxerguei dessa forma. O Botafogo ele não atuou com linhas altas, ele não atuou pressionando tanto a saída de bola do Flamengo, fez isso só em alguns momentos, mas não foi frequente isso, a gente não viu com frequência as linhas altas. Pelo contrário, a gente viu linhas baixas e o Botafogo jogando muito também com transição, com contra-ataque. Assim surgiu o segundo gol do Botafogo e também aquela chance desperdiçada pelo Jefinho. Transição, linhas baixas, Botafogo recuperando a bola lá atrás e saindo em velocidade. E isso é algo que a gente não vinha vendo nos últimos jogos. Que esse esquema do Arthur Jorge ele tem se notabilizado por linhas altas, pressão na saída de bola, posse de bola no campo de adversário. Foi assim contra o Atlético Goianiense, foi assim contra o Juventude, foi assim contra o Universitário. Todos esses jogos foram vitórias, porém contra o Flamengo foi diferente. Então a gente percebeu linhas baixas e transição, porque o Flamengo é um time muito ofensivo, o Flamengo é um time técnico, que tem muita variação de jogadas. Então o que eu percebi é que o Arthur Jorge entrou cuidadoso nesse jogo. O Arthur Jorge sabia a forma do Flamengo jogar, ele sabia que esse jogo seria 11 horas da manhã, e se fizesse essa pressão muito alta o tempo todo, com muita intensidade, o Botafogo ficasse toda hora no campo de ataque, isso ia cansar, ia sobrecarregar, e o Flamengo poderia sair no contra-ataque em velocidade pelos lados, pegando a defesa do Botafogo de surpresa. Isso seria muito prejudicial ao time do Botafogo. Então ele se resguardou, ele teve atenção nisso e foi eficiente, cara, deu certo. Não está errado não. E deu para perceber também que o Arthur Jorge colocou o time do Botafogo meio que influenciando ao Flamengo a jogar com cruzamentos na área. Então o Botafogo dava os lados do campo, linhas baixas, os laterais fechavam para formar aquela linha de 4 ali, os volantes na frente da zaga para tentar pegar as sobras, as rebatidas. Isso deu certo, cara. O Flamengo não teve chance clara de gol, o John não fez nenhuma defesa. Bom, enfim. Então a gente viu aí dedo do Arthur Jorge. A gente viu que ele colocou o Botafogo para jogar de uma forma baseada na forma que ele acreditou que o Flamengo ia jogar. E foi o que aconteceu. Bom, pessoal, o ponto principal desse vídeo aqui é falar
Primeiro, não é fazer milhões de elogios ao Arthur Jorge. Ah, o Arthur Jorge é um deus. Ah, melhor técnico da história do Botafogo. Idolatrar, ficar cheio de ilusões. Não, não é isso. É uma análise baseada naquilo que a gente tem visto. E vale falar. Então a gente vê, em relação a jogadores que não vinham sendo aproveitados anteriormente e vêm sendo mais aproveitados com o Arthur Jorge e vêm evoluindo. A gente pode começar falando do Diego Hernandes. É um exemplo disso. No jogo contra o Universitário ele já havia dado uma assistência. Nessa vitória contra o Flamengo, que ele entra no segundo tempo, ele entrou com intensidade, entrou em rotação alta, entendendo o que era a partida. Imprimiu mais velocidade, não foi aquele jogador lento, cadenciado, sem vibração, como a gente viu em outras partidas. Participou do segundo gol do Botafogo, né? Ele que disputa a bola ali, ele não desiste. E aí sai o gol do Savarino, a jogada que foi a melhor chance do Botafogo no jogo inteiro, no chute do Jefinho para a defesa do goleiro do Flamengo. Saiu de uma jogada criada lá na lateral direita, onde ele dá um passe entre dois jogadores do Flamengo, achando um outro jogador do Botafogo, que eu não me recordo bem, não sei se era o Marlon Freitas. Então a gente vê o Diego Hernandes, cara, pelo menos, principalmente nesse jogo contra o Flamengo, outro jogador. Então será que a gente terá aí mais uma opção para a ponta direita, mais um jogador que entrará, que irá agregar? Será que o Arthur Jorge está potencializando o Diego Hernandes? Enfim, o Matheus Ponte, um outro jogador que vinha, né, jogando, mas que com a vinda do Arthur Jorge ele teve ainda mais oportunidades e não vem comprometendo, vem melhorando jogo a jogo. Um outro exemplo é o Marlon Freitas, que também começou bem a temporada, mas com o Arthur Jorge vem se notabilizando ainda mais. É um jogador que vem, cara, sendo um dono praticamente do meio campo do Botafogo, um jogador que eu critiquei muito aqui, mas é o que eu sempre falo, quando merece elogio, tem que ser elogiado. O Bastos é um jogador que hoje é titular da zaga do Botafogo, até então não era. É um jogador que também foi criticado pela torcida, mas vem fazendo bons jogos, cara. O Lucas Halter, eu ainda não vejo o Lucas Halter com potencial para ser titular absoluto, mas é notável a melhora do Lucas Halter nesses últimos 3 jogos. Vem jogando melhor, vem comprometendo menos. O Gregory é outro jogador que vem melhorando, vem evoluindo jogo a jogo. Então isso passa pela observação do Arthur Jorge, passa pelo que ele vem falando para os jogadores, as orientações que ele dá, como que ele extrai isso do jogador, algo que até então estava adormecido, como que ele acende esse brilho, né, dos jogadores, essa vibração, e pelo esquema que ele implementa em jogo, favorece. Savarino é um jogador que vem evoluindo muito também desde que o Arthur Jorge chegou. Um outro ponto é o John titular. Então, ele barrou o Gatito nos últimos jogos. Coisa que a gente vinha pedindo aqui já há muito tempo. Que o Gatito não poderia continuar sendo titular. Então, ele colocou o John, obviamente, né, nos últimos jogos que o John entrou. O John não pôde mostrar muita coisa nessa vitória sobre o Universitário, foi pouco exigido. Na bola, foi no gol, foi gol, mas não acho que ele tenha falhado. No jogo contra o Flamengo, nenhum chute na direção do gol, mas nos chutes que passaram perto, eu percebi tempo de bola no John, eu percebi que ele foi bem, né, nas bolas, mesmo naquelas que passaram perto. Bom, pessoal, é isso. Eu queria a sua opinião. Você que chegou até aqui, dê a sua opinião. O que você acha? Se você tem visto isso também, deixa a sua opinião aí. Sempre é muito cedo para falar. Se você tem visto isso em algum outro jogador que eu não falei aqui nesse vídeo, então diga aí qual é o jogador que você acha que está evoluindo com o Arthur Jorge. Obviamente, cara, aqui não é um vídeo para alimentar qualquer ilusão, não. É uma análise de algo que a gente tem visto. Claro, não pode parar por aí. A gente precisa continuar vendo evolução nesse time
como time, como conjunto, em termos de organização, de entrosamento, de intensidade. A parte física do Botafogo também tem melhorado. Então a gente vê jogadores com mais fôlego, né? Por mais tempo. Então é isso. Deixa o like, se inscreva no canal. É isso que eu queria falar com vocês. Muito obrigado quem assistiu até o final. No mais, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!